Cheguei! Olá, meus marrentos, tudo bem com vocês? Primeiramente, eu nem sei se posso chamar de correção da semana, porque estou um pouco em dívida aqui com vocês. Peço desculpa, mas por motivos óbvios. A quantidade de trabalho, vários editais sendo publicados, provas sendo adiadas, a gente tem que ajustar todo o nosso calendário, ajustar todos os detalhes que a gente programa para o nosso dia a dia com relação às provas, com relação às turmas, então isso atrapalha bastante no nosso planejamento de forma geral. Então eu sempre gosto de passar aqui pelo menos uma vez por semana para a gente fazer uma correção, ou para a gente falar acerca de um certame específico, ou para falar acerca de dúvidas frequentes relacionadas aos certames, às escritas de vocês, com relação às provas discursivas em geral. Mas estou aqui, o mais importante é que eu não sumi, não desapareci, estou presente. Não com tanta frequência como gostaria, mas estou. Hoje nós vamos fazer uma correção especificamente, em especial, para os alunos que vão fazer o concurso da Fundação Municipal de Saúde de Teresina. Uma turma de alunos muito especiais, a galera de Teresina, que eu amo de paixão, estão aí comigo na preparação de mais um certame que eu tenho certeza que será sucesso. Porém, galera, se você vai fazer uma redação, se no seu concurso vai ser cobrado um texto dissertativo argumentativo, pode ficar nessa aula, mesmo que você não vá fazer esse certame, mesmo que você não será avaliado pela banca IDECAM, essa aula ela vai agregar muito na sua preparação. Você vai conseguir aprender vários detalhes com relação à argumentação, com relação a repertório, uso de conectivos, estruturação do texto. Então, com certeza, você vai conseguir absorver muito conteúdo que você vai aplicar na sua prova, tá bom? Essa redação, galera, vocês vão perceber, inclusive com relação a uma particularidade, que ela é de um dos meus alunos da turma, que vai fazer o concurso concorrendo ao cargo de médico, tá? Vocês vão ver pela letra. A letra a gente já conseguiu melhorar um pouco, mas a gente está batalhando ainda. Esse aluno ele disponibilizou a redação dele, mas ele pediu que não fosse identificado, tá? Tem alguns alunos que não gostam. Então, assim, ele disponibilizou com muita honra, com muita satisfação para ajudar vocês, porém eu não vou falar o nome dele porque ele solicitou, tá? Então, é um médico, a letra é um pouquinho difícil de entender, eu já estou um pouco mais acostumada com a letra dele, tá? Porque eu já corrigi algumas redações desse aluno, mas eu vou ajudar vocês, eu vou lendo, a gente vai acompanhando junto, tá? Tem alguns detalhes aqui nessa redação, não é uma redação perfeita, vou detalhar com vocês também a nota dele em cada critério. No momento em que eu for fazer a correção, vocês vão entender o porquê de cada nota, o porquê de cada penalização, tá? Antes de começar, antes de apresentar a redação desse aluno, eu quero deixar bem claro para vocês que a banca IDECAM é uma banca muito exigente, tá? Atualmente, ela só pede para a FCC. Estou falando de prova discursiva, tá, galera? É uma banca muito exigente, principalmente no que concerne à apresentação, a legibilidade da letra. Para vocês terem uma ideia, no concurso da Polícia Penal do Ceará, ela está destinando 8 pontos somente à apresentação e legibilidade. Tá? É uma banca muito exigente, então vocês, médicos, por favor, deixem para vocês escreverem com essa letra de médico de vocês, essa característica específica do cargo de vocês quando vocês forem nomeados, tá? Vamos ajustando essa letra, vamos entregando a apresentação mais perfeita possível, porque essa banca, ela não é chamada de IDECAM à toa, tá? Então vocês vão ver aqui que a letra a gente ainda tem que melhorar, porque se a gente entregar dessa forma, a gente vai ser penalizado, tá? Mas tudo é um processo. Vamos lá, então? Primeiramente, eu vou apresentar para vocês aqui o tema, tá? Nós acreditamos, turma, que a banca, tá? A banca IDECAM, deixa eu até falar sobre isso, ela costuma cobrar um assunto relacionado ao cargo ou à instituição, tá? É uma postura que a banca adota diferente de outras bancas. Então, assim, vamos treinar temas acerca de saúde, o eixo saúde.
Porém, eu coloquei os alunos, matriculei os alunos na turma em que estão disponibilizados temas acerca de atualidades, para ao menos vocês lerem sobre outros assuntos e não serem pegos de surpresa. Então, eu já alertei todos os alunos da turma com relação a isso. Se vocês quiserem treinar só acerca de temas relacionados à saúde, ok, eu acho interessante passar por alguns outros eixos temáticos ou ao menos ler sobre eles, tá? Porque essas bancas, elas têm surpreendido a gente bastante, tá? Como foi o caso da CES Gran Rio aí no concurso da Caixa, ela costuma cobrar, se vocês pegarem os últimos temas cobrados, tanto do Banco do Brasil quanto da Caixa Econômica Federal, vocês vão ver que são eixos trabalho e eixos relacionados à economia, a finanças, ou seja, mais específicos da instituição ou do cargo, tá? E dessa vez ela não cobrou, ela cobrou o eixo cidadania, direito e cidadania. Então é importante vocês se atentarem a isso, não negligenciarem esse alerta que eu estou dando a todos, tá bom? Vamos lá, então vamos ao tema. Aqui a gente tem um texto motivador, essa aqui é a página da minha plataforma, tá, galera? Quando vocês contratam um pacote de correção, vocês têm acesso à minha plataforma. Lá já tem as aulas hospedadas, ensinando todo o passo a passo para vocês elaborarem essa redação de acordo com as exigências da banca, de acordo com as exigências do tipo textual cobrado. Vocês têm acesso aos temas, é lá que vocês enviam a redação também, é uma plataforma bem completa, tá? Aqui é um texto motivador, um texto simples com dados, tá? Algumas informações, e aqui a nossa frase temática: impactos da sociedade do desempenho na saúde mental. Então, qual é a sua principal função no dia da sua prova discursiva? Interpretar corretamente a temática, tá? Muitos alunos acham que a maior dificuldade, o motivo pelo qual as pessoas são eliminadas dos certames é por conta da estrutura, não saber desenvolver a redação, não ter bons argumentos, não ter um bom conhecimento sobre o tipo textual, mas não é isso. Tá? O que elimina a maioria ou que aprova e deixa fora do número de vagas, que é uma nota que não é tão competitiva na prova discursiva, é o tangenciamento da temática. Vocês leem o tema, muitas vezes vocês absorvem somente o assunto e saem escrevendo sobre ele, e não se atentam aos recortes. Os recortes, eles são apresentados na frase temática exatamente para funilar a discussão sobre o assunto. Então você vai escrever, vai discorrer, vai dissertar sobre aquele assunto, só que você precisa apontar, desenvolver exatamente o que a banca está cobrando na frase temática. Se você fugir um pouco, está ali dentro do núcleo que a gente chama, que é o assunto principal, mas não se atentar ao recorte, é tangenciamento. Você não falou exatamente o que a banca queria que você falasse. Isso vai fazer com que essa nota caia bastante e você não fique ali dentro do número de vagas. Tem uma redação aprovada, mas não tem uma nota tão competitiva, tá? Então, o seu principal objetivo aqui é interpretar corretamente. Qual é o saúde? Qual é o tema, o assunto da redação? Saúde mental. Só que se eu simplesmente escrever no meu texto sobre saúde mental, dificilmente eu vou ter uma redação excelente, com uma nota competitiva, tá? Então, a banca aqui está perguntando para você de maneira implícita, tá? Ou seja, não tem um ponto de interrogação ali, mas é um questionamento. Ela está perguntando para vocês quais são os impactos da sociedade do desempenho na saúde mental. Então, são os impactos, mas não é um impacto em qualquer lugar, tá? É um impacto na saúde mental, tá? Aqui você pode tratar o assunto também como sociedade do desempenho, tá? O núcleo do tema, sociedade do desempenho. E aí a gente tem o recorte, que é os impactos. Impacto é o mesmo que consequência, tá? Então, sempre que a banca colocar impacto, é consequência. Quais são as consequências dessa saúde do desempenho? Só que a banca, ela não quer as consequências de forma geral, ela quer as consequências na saúde mental desse indivíduo. Tá? Então é isso que a gente tem que se atentar. Então você tem que falar exatamente as consequências da saúde, da sociedade, o desempenho, então essas pessoas, né? Hoje a gente tem que estar sempre produzindo, sempre fazendo cada vez mais, sempre a gente às vezes para descansar e fica, meu Deus, eu podia estar produzindo, eu podia estar gravando uma aula, sabe? É nesse sentido.
e ela quer o impacto especificamente na saúde mental, perfeito? Então vamos à redação para a gente verificar o que foi feito, o que a gente precisa se atentar, o que dá para melhorar aqui. Deixa eu só ver se está aparecendo certinho para vocês, ok. Vocês podem ver que a letra não é uma letra muito fácil de entender, mas eu acho que eu vou conseguir ler tudo aqui, porque eu já li uma vez para corrigir. Consoante a OMS, eu marquei aqui a OMS, galera, aqui é a introdução, tá? A gente vai começar pelo parágrafo de introdução. A canetinha acho que não vai funcionar aqui, porque eu não quis abrir o PDF, tá? Mas dá pra gente ir marcando aqui. Organização Mundial da Saúde. Todos sabem que é a Organização Mundial da Saúde. Só como eu falei com vocês, gente, essa banca, ela procura pelo em ovo, tá? Então, eu aconselho a vocês a colocar Organização Mundial da Saúde, SUS, IBGE, não precisa, tá? Mas Organização Mundial da Saúde eu colocaria, tá? Para evitar mesmo. Então, consoante a Organização Mundial da Saúde, coloca entre parênteses OMS, aí no decorrer do texto você não precisa mais colocar a Organização Mundial da Saúde e ocupar tanto espaço, visto que é uma redação de até 25 linhas. Muito importante eu falar sobre isso, tá? É uma redação com até 25 linhas, ou seja, foge um pouco do padrão de 30 linhas, 5 linhas a menos, vocês vão ver que vai fazer muita diferença, mas a banca, ela quer um texto dissertativo completo, tá? Então, tem que atender a estrutura de forma completa. A letra desse aluno está um pouco grande ainda, só que a letra dele já é ilegível, ela é difícil de ler. Se eu pedir ele para diminuir nesse momento agora, vai prejudicar ainda mais. Então, a gente está indo aos poucos, ele está melhorando a escrita, melhorando a grafia, e aos poucos a gente precisa reduzir essa letra para vocês conseguirem desenvolver e aprofundar, apresentar exemplos, principalmente no parágrafo de desenvolvimento, tá? Que é o parágrafo em que vocês vão argumentar, que vocês vão desenvolver o senso crítico, que vocês vão transmitir credibilidade, passando conhecimento, transmitindo conhecimento acerca do assunto, tá? Então, eu aconselho a nada de extremos, tá, gente? Nem letra grande demais, nem letra minúscula, aqueles mosquitinhos que a gente quase não consegue enxergar, tá? Então, vamos ter um bom senso, mas essa letra tá grande, dá para escrever um pouco menor para vocês terem um aproveitamento desse espaço e ter um texto excelente, tá? Mesmo com 25 linhas, perfeito? Então, a gente tem que se atentar à estrutura de forma completa, independente dessa quantidade de linhas. Consoante a OMS, saúde consiste em um estado de perfeito bem-estar físico, mental e social. Então, essa primeira frase é o quê? Para contextualizar o tema. Você vai entrar com o assunto que você aborde o núcleo, tá? Aqui você poderia abordar a questão da sociedade, do desempenho, como eu falei, como a saúde mental, ok? Na contramão desse conceito, a sociedade moderna é regida pela pressão contínua por máximos desempenhos e eficiência possíveis sobre os indivíduos, implicando, aqui, gente, raramente um aluno consegue desenvolver acerca desse verbo de forma correta. A maioria, quando o verbo implicar está no sentido de acarretar, vocês colocam preposição, tá? E não tem. Implica aumento, o aumento poderia ter sido também, tá? Implica o aumento da prevalência de doenças mentais e supressão da vida social das pessoas sob uma ótica de visão ampliada de saúde. Então, aqui, o que ele fez? Ele está apresentando o tema, ok? Só que o que faltou aqui, galera? O tema não é quais são os impactos da sociedade do desempenho na saúde mental? Deixa eu só tomar uma água aqui. Minha garganta hoje já tá ruim. Então, o correto aqui seria ele mencionar quais são esses impactos, tá? Ele fala aqui, ó, quer ver? Influência possível sobre os indivíduos, implicando aumento da prevalência de doenças mentais. Então, ele fala que há um aumento de doenças mentais e supressão da vida social. Então, como é impacto na saúde mental, ele tinha que colocar aqui, ao invés de colocar de forma muito subjetiva, de forma muito genérica, quais são essas doenças mentais, sobre quais doenças mentais ele vai abordar. Porque aqui, na verdade, ele só apresenta o tema, porque o tema já pede para ele falar acerca da saúde mental. Então, ele falar que há prevalência de doenças mentais, ele está só apresentando o tema, porque a banca já colocou que há. Ela quer saber quais, perfeito?
Então, aqui na introdução, para ficar mais completa, o ideal seria colocar sobre quais doenças mentais ele vai abordar no texto, tá? Então, com relação à introdução, é um ponto que precisa de ajuste, foi marcado aqui, tá? Primeiramente, deixa eu só aqui. Primeiramente, então, conectivo de início, cabe mencionar a cobrança incessante por desempenho como os determinantes para a ascensão de casos de depressão, ansiedade e burnout. Burnout, gente, é uma palavra que não é da língua portuguesa, então aqui ele precisa colocar entre aspas, tá? Foi o que foi pontuado aqui. Entre outros transtornos mentais. Então, aqui é o que? É o tópico frasal. O tópico frasal é a resposta a exigência da frase temática, o questionamento. Então, se ela está falando quais são os impactos, eu tenho que iniciar apresentando esses impactos. E no decorrer do parágrafo de desenvolvimento, desenvolver. Por isso que chama parágrafo de desenvolvimento. É aqui que você vai desenvolver acerca do tópico frasal, tá? Deixa eu só subir aqui um pouquinho. Ok. Nesse cenário, a OMS, tá vendo? Aí você não precisa repetir a Organização Mundial da Saúde, tá? Mas seria interessante ter colocado lá na primeira linha. Aponta para mais de 800 milhões de pessoas afligidas. Olha, tá vendo? Como é que tá bem legível? Provavelmente essa palavra aqui a banca marcaria como erro de grafia, tá? Isso daqui não é um G nem aqui nem lá na China. Por doenças psiquiátricas, e esse número tende a crescer, gerando absenteísmo, tá, gente? Não é absenteísmo, não, aqui faltou o S. E presenteísmo, tá? Então, o absenteísmo é o quê? A falta, é a ausência da pessoa no trabalho. E presenteísmo, ela tá presente, mas é só quando a gente tá de corpo presente, a gente não é produtivo, a gente não trabalha direito. Então, é isso nesse sentido aqui, tá? Que ao ter sua produtividade comprometida, gera mais pressões por desempenho sobre a mão de obra, ok? Então, o que ele fez? Ele fez tópico frasal, ele argumentou, apresentou fundamentação e agora ele vai concluir o parágrafo. Consegue perceber que a estrutura está completa, mesmo sendo uma redação de até 25 linhas? O que você vai fazer aqui é não aprofundar tanto, vai ser uma abordagem um pouco mais subjetiva mesmo, sem um aprofundamento. Mas se você conseguir diminuir a letra, você consegue entregar um parágrafo de desenvolvimento mais desenvolvido, tá? Mas a qualidade, mesmo assim, pelo tamanho da letra, está muito boa. Catalisa-se pois, o pois, quando ele está entre vírgulas, ele tem o sentido de concluir, tá? Então, por esse motivo aqui, ele está concluindo o período, um ciclo vicioso que cada vez mais prejudica o bem-estar dos indivíduos. Então, o que? A conclusão do parágrafo, perfeito? Seguindo, parágrafo de desenvolvimento 2, vamos olhar aqui se ele atende também à estrutura de forma perfeita. Em segundo lugar, é importante reconhecer a pressão por metas como força motriz para a privação social dos cidadãos, ok? Então, ele está trazendo aqui mais um impacto, apresentando que ele vai falar acerca da pressão por força motriz para a privação social dos cidadãos. A privação social tem a ver com a saúde mental, tá? Quando eu li esse tópico frasal, eu achei que não tinha muito a ver, mas quando ele desenvolveu, eu entendi o sentido que ele quis trazer aqui, e aí eu acho que tá de acordo, tá? Eu concordo com o desenvolvimento. Nesse sentido, a transição de sociedade disciplinar de Foucault, marcada pelo ordenamento social, aqui o certo não seria o através, tá? Seria por meio de. O através, gente, cuidado com o através e com onde. Vocês utilizam de forma errada, porque a gente utiliza mesmo no nosso dia a dia, né? Infelizmente, a nossa fala é um pouco distante da nossa linguagem culta, principalmente os mineiros. A gente tende a comer letras, né? A gente não fala comendo, a gente fala comendo. Então, a gente come a letra D. Então, no nosso dia a dia, a gente fala bastante errado, entre aspas. Só que a nossa linguagem coloquial, e tem a ver com a regionalidade também. Mas, na prova, a gente tem que se atentar à norma culta. Então, através, gente, é só no sentido de atravessar. Percebi o sol através da janela, ou seja, o sol atravessou a janela. Aí, ok, fora isso, você usa por meio de ou por intermédio de. Muito cuidado, tá? E o onde também é só para se referir a um local físico. Se não for um local físico, você substitui por outro pronome, tá bom?
dando continuidade. Então, aqui é Foucault, marcada pelo ordenamento social por meio de regras e proibições para a sociedade do desempenho, conforme o filósofo Byung-Chul Han. Isso. Tornou o indivíduo escravo da autoconfiança por eficiência. Então, aqui ele está comparando as autoridades, tá? As formas em que esses filósofos eles defendem, tá? Certo posicionamento com relação à transição da sociedade, como um vê e como o outro vê, fazendo esse comparativo. Ele trouxe para fundamentar, eu achei super interessante, tá? Inclusive, gente, eu vou digitar essa redação, como eu sempre faço, tá? Em todas as redações que eu venho aqui, apresento para vocês, outras eu nem apresento, mas digito, coloco lá, que são apresentadas nas aulas somente para os alunos da plataforma. Eu gosto de digitar, porque, tá vendo? A letra, eu já tô acostumada com todos os tipos de letra, né? Muitos anos lendo redações, mas vocês não estão e nem precisam disso. Então, eu gosto de digitar a redação já fazendo, obviamente, as alterações, as correções e publico para vocês lá no meu Instagram, tá? Então, Prof. Dani Marra, seguem lá toda semana. Eu gosto de colocar uma redação lá para vocês, um modelo para vocês se inspirarem. Então, eu vou digitar essa redação durante essa semana e coloco aí para vocês na sexta ou no sábado, para vocês estudarem, tá? Copiarem o material de vocês, como vocês acharem melhor, tá bom? Vamos lá, onde eu parei? Tá, na fundamentação. Nesse contexto, como sintomas sobrevém... Deixa eu ver se eu entendo essa palavra aqui, né, gente? Nesse contexto, como sintoma, sobrevém um incremento, acho que é isso, da competitividade entre as pessoas e o apego à tecnologia como meio para potencializar as habilidades humanas. Ponto. Cria-se logo um contexto de estímulo ao individualismo. Tá vendo como ele faz essa relação com algo relacionado à saúde mental? Então, achei que ficou bem relacionado. Eu gostei muito, principalmente desse parágrafo. Achei que ele ficou muito, sabe, foi uma expertise mesmo do aluno ao desenvolver. Então, cria-se logo, sempre utilizando um conectivo conclusivo para concluir o parágrafo, um contexto de estímulo ao individualismo que desencoraja o convívio social, fundamental para uma vida saudável. Então, ficou bem relacionado. Aí eu concordei e achei que ficou excelente. Conclusão. Vê-se, portanto, que o culto ao desempenho potencializa o adoecimento mental e empobrece a vida social da sociedade moderna. Então, isso aqui é o quê? Retomando o posicionamento dele e o que é cobrado na temática, tá? Desse modo, parafraseando o escritor Eduardo Galeano, espera-se que o conhecimento dessa realidade sirva como condição inicial para sua mudança. O que eu chamo a atenção aqui, galera, nessa conclusão? A apresentação de informações novas, tá? Fundamentação. A gente não apresenta nenhuma informação nova no parágrafo de conclusão. Essa banca, ela não exige propostas de intervenção. Então, o que eu aconselho a vocês? Fazerem igual ele fez aqui, tá? Ele está desenvolvendo, essa não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira redação dele. Ele já é um aluno que ele está sendo mentorado há um tempo, é o que eu falo com vocês. Gente, para quem tem uma noção sobre redação, inicie já assim que o edital é publicado. Para quem está começando do zero, não tem nem o que falar, tem que iniciar antes do edital ser publicado, tá? Já tem que estar sempre estudando e elaborando textos. Então, é um aluno que começou lá no início, então por isso que ele já está aqui com poucos ajustes a serem feitos no seu texto. Então, conclusão, não é lugar de informação nova. A banca, ela não exige proposta de intervenção. Então, desenvolvam parágrafos de desenvolvimento bem completos, tá? Que são os principais no texto de vocês. Eu vou apresentar aqui agora a nota dele, tá? O detalhamento de acordo com o edital. E o que vocês podem fazer aqui, já que ela não cobra uma proposta de intervenção? No segundo período, no primeiro tem que retomar o tema e o posicionamento. No segundo, faz uma síntese, um resumo, faz uma paráfrase do que você desenvolveu no D1 e no D2, que fica excelente, tá? Porque a proposta de intervenção realmente, mesmo ela sendo sucinta, não precisa ser completa igual a do Enem, ela realmente demanda uma quantidade de linhas maior, tá? Então, vocês veem aqui que no finalzinho a letra ainda ficou um pouco maior, mais espaçada, então dá para fazer um melhor aproveitamento, igual aqui nos parágrafos de desenvolvimento, ó, se fosse uma linha menor, dava para apresentar exemplos,
tá? Que é muito interessante no momento em que vocês precisam ser persuasivos. Aqui o aluno já coloca o tempo que ele gastou para fazer redação, já está num tempo excelente, tá? Porque a gente já tem um tempo para se preparar. Então, esse tempo é desde o início, tá? Desde a leitura do tema, projeto de texto, rascunho e folha definitiva. Então, tá um tempo muito bom já. Vamos lá, então, o detalhamento da nota, tá? A banca, ela dividiu em aspectos formais, textuais e técnico, tá? Então, aqui, o formal vale 15 pontos, ou seja, ela está valorizando muito o atendimento à norma culta. Ela conta os erros e ela subtrai 0,25 por erro, tá? É bem tranquilo, viu, gente? Se comparado às outras bancas, como Consulplan e Instituto Consulplan. Consulplan desconta 1 ponto por erro. Olha, 1 ponto por erro. E o Instituto Consulplan 0,50 por erro. Então, tá bem tranquilo, tá? Então, aqui a nota total, de acordo com os erros. O textual é a estrutura do texto, é o encadeamento lógico das ideias, tá? Coesão, coerência, tudo está sendo avaliado aqui. Vale 7,50. Nós tivemos alguns probleminhas, né, de estrutura também, como vocês viram lá na introdução e na conclusão. E o aspecto técnico está relacionado ao quê? A interpretação, a compreensão da proposta, tá? A interpretação tanto do assunto, que é o núcleo, quanto dos recortes, a habilidade argumentativa, tem a ver com a apresentação de informações, tá vendo? A relevância das informações. Por isso que se a gente conseguir aí diminuir a letra e apresentar exemplos, a gente consegue atender de forma mais satisfatória nesse aspecto técnico, tá? Então, a gente tem que apresentar exemplos, tem que ter uma progressão temática, que é o que? A organização, o encadeamento lógico das ideias apresentadas, a cobertura dos tópicos. Então, tudo relacionado ao conhecimento, atendimento ao tema e à argumentação vai ser avaliado nesse aspecto técnico, tá bom? E aqui, a nota total, tá? Uma nota boa. Eu acredito que vocês, nesse certame, precisam ter uma nota acima de 24 pontos para ser uma nota competitiva. E Decã, a nota de corte geralmente não é muito alta, porque é uma banca bem exigente, como eu falei com vocês no início da aula. Então, essa pontuação é uma pontuação boa. Mas como eu mencionei a vocês, a gente está aí com tempo de preparação ainda, graças a Deus, e eu quero que meus alunos consigam no mínimo 27 pontos nessa prova, tá? Confio em vocês, vocês estão sendo preparados para isso, ok? Então, você que ainda não tem um profissional para corrigir o texto de vocês, vou deixar o contato, a central de atendimento aqui, vocês entrem em contato comigo, a gente conversa. É importante que vocês tenham alguém para avaliar o texto, porque é como se fosse o gabarito do seu treinamento, do seu simulado. Você precisa saber o que você precisa melhorar, como que você está indo, os erros. Eu erro mais relacionado à regência, à concordância, à ortografia. É importante saber a questão da letra, como que tá, porque a gente escrevendo, a gente entende tudo. Mas para uma outra pessoa ler, a gente não sabe como tá bom? Então, qualquer coisa, pode deixar aqui também as dúvidas de vocês nos comentários. E até a próxima aula. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez.